Psicologia Falada apresenta. De B.F. Skinner. Ciência e Comportamento Humano. Este audiolivro é uma produção independente sem fins lucrativos. Se você vê valor no nosso trabalho, considere ser nosso apoiador e deixar o seu like. Para uma melhor experiência de leitura, tenha o texto em mãos e utilize os seus fones de ouvido. Boa leitura! Capítulo 13. Função versus aspecto. Frequentemente descrevemos o comportamento, não com verbos que especificam a ação, mas com adjetivos que descrevem características ou aspectos da ação. No lugar de dizer, deu a mão e disse, olá, como vai? Podemos dizer, estava muito cordial. O adjetivo cordial é um de uma lista de 4.500 palavras inglesas compiladas por Alporta e Odbert, que se referem a traços mais ou menos permanentes do comportamento humano. Se somarmos os termos que se referem a condições temporárias, como embaraçado ou confuso, o número quase que dobra. Muitos desses traços substantivos são palavras não técnicas que usamos em nossos assuntos cotidianos. São instrumento essencial para o romancista. A literatura, de fato, é responsável pela adição de muitos deles à linguagem. Descrevendo o comportamento humano em situações características, o contador de histórias cria expressões convenientes para uso posterior. A lista foi ampliada também pela invenção de termos como fleumático e melancólico ou, mais recentemente, inibido, introvertido e cerebrotônico. Permanecendo apenas em uma única letra na lista de Alporta e Odbert, um biógrafo poderia descrever o comportamento de um indivíduo da seguinte maneira: houve uma alteração notável em seu comportamento. Onde era folgazão, happy-go-lucky, tornou-se hesitante e aborrecido e aviander. Sua natural humildade deu lugar a uma permanente insolência, Angnines. Um dos homens mais prestimosos, Elpul, veio a ser indiscreto, edlis e insensível, hard-hearted e arterted. Uma espécie de histrionica brincadeira de mau gosto, histrionic horseplay, foi o que restou de seu refinado senso de humor. Uma passagem deste tipo nos conta algo de importante. Se fosse a descrição de um velho amigo, por exemplo, nos prepararia para lidar mais eficazmente com ele, quando o encontrássemos novamente. Mas pode vir a ser surpreendente descobrir que nenhum comportamento está sendo realmente descrito. Nem uma única ação foi mencionada. O trecho poderia estar descrevendo uma série de cartas, de um colega ou conhecido de negócios talvez. Por outro lado, poderia estar descrevendo uma cena totalmente não verbal de um bailado. Poderia se referir a um lojista, um supervisor de fábrica, um vendedor, um diplomata, um escolar, em resumo, qualquer um dentre dúzias de diferentes espécies de pessoas cujo comportamento poderia não ter nada em comum, exceto aqueles aspectos aos quais o trecho se refere. Há circunstâncias práticas sob as quais é útil saber que uma pessoa se comportará de uma dada maneira mesmo que não precisemos saber o que irá fazer. Ser capaz de prever, por exemplo, que uma proposta será recebida favoravelmente é útil, mesmo que a forma específica da recepção permaneça desconhecida. Sob certas circunstâncias, tudo mais acerca do comportamento pode ser irrelevante, e assim uma descrição em termos de traços é altamente econômica. Mas termos deste tipo são úteis em uma análise funcional? E se o forem, como se relacionam com as variáveis que até agora consideramos? Que são traços? Uma propriedade comum e imutável do comportamento de todos os membros de uma espécie não poderia ser proveitosamente tratada como um traço. É justamente porque a gente difere de momento para momento, ou de pessoa para pessoa que surgem os traços substantivos. Podemos procurar os equivalentes dos traços em uma análise funcional, portanto, inquirindo de quantas maneiras podemos esperar que uma pessoa difira de outras pessoas e de si mesma de tempos em tempos. Diferenças em variáveis. Algumas diferenças são devidas a diferenças nas variáveis independentes às quais as pessoas estão expostas. Ainda que possamos nos surpreender pelo efeito sobre o comportamento, a individualidade original reside fora do organismo. As diferenças na experiência entre o ignorante e o estudado, o ingênuo e o sofisticado ou o inocente e o vivo, se referem principalmente a diferenças em histórias de reforço. Termos como entusiástico, interessado e desanimado descrevem os efeitos de diferentes esquemas de reforço. As pessoas são inibidas, tímidas ou atemorizadas por causa de contingências especiais que envolvem punição. O discriminador fez distinções entre estímulos que não são feitos pelo indiscriminador. As diferenças em privação nos levam a distinguir entre o voraz e o delicado, o libidinoso e o assexual.
As diferenças nos dons hereditários, que são por demais proeminentes para serem desprezadas quando comparamos diferentes espécies, mas presumivelmente também estão presentes em menor escala entre membros de uma única espécie, explicam outras diferenças no repertório, como fazem as diferenças de idade, jovem, senil, ou de desenvolvimento, infantil, adolescente. O campo da emoção mal avançou além de uma descrição de aspecto, no qual diferenças mais ou menos transitórias no comportamento são atribuídas a várias circunstâncias excitantes, assustado, zangado e embaraçado. Os traços desse tipo são simplesmente um modo de representar o repertório de um organismo, com alguma indicação da frequência relativa de suas partes e com certas inferências relativas às variáveis relevantes. Os testes que medem esses traços são inventários, que relacionam respostas que caem dentre certas classes e estimam suas frequências relativas de ocorrência. Pesquisas de atitudes e opiniões geralmente são deste tipo, bem como os testes de realização. Os relatórios Kinsey sobre o comportamento sexual são pesquisas de frequência de certos tipos de respostas dos quais podemos inferir certas condições de privação, uma história de reforço sexual, e a saúde e hereditariedade do organismo. Diferenças no processo. Uma segunda espécie de diferença no comportamento surge de uma diferença na velocidade com a qual as alterações no comportamento ocorrem. Do indivíduo inteligente, por exemplo, comumente se espera que mostre condicionamento e extinção mais rápidos, que discrimine mais rapidamente, e assim por diante. O efeito resultante no comportamento nem sempre se distingue daquele da experiência. Quando o indivíduo obtém um alto índice em um teste de desempenho, o resultado pode ser devido a uma exposição a certas variáveis, a frequência com que essas variáveis agiram ou a ambos. Os testes de vocabulário, por exemplo, refletem presumivelmente diferenças tanto em exposição quanto em velocidade de condicionamento. Quando distinguimos entre o fleumático e o sanguíneo, ou o relutante e o truculento, as diferenças não estão no grau de privação ou nas circunstâncias emocionais, mas na velocidade com a qual o comportamento muda em função dessas circunstâncias. Os traços deste segundo tipo não podem ser medidos por um inventário. Se quisermos simplesmente saber se um dado conjunto de condições deixará uma pessoa aborrecida ou a levará a iniciar algum outro tipo de ação, um levantamento desse comportamento naquelas condições será suficiente. Se, contudo, quisermos saber quão rapidamente se toma aborrecida ou quão prontamente começa a agir, precisamos de uma medida apropriada a um processo funcional. Diferenças desta segunda espécie finalmente podem ser expressas de forma quantitativa, como diferenças nos valores de certas constantes nas equações que descrevem os processos apropriados. Uma vez obtidos, estes valores irão caracterizar o indivíduo exatamente como as constantes físicas de condutividade térmica, condutividade elétrica, gravidade específica, etc., caracterizam os materiais. É significativo o fato de que essas diferenças individuais, entre objetos físicos, já uma vez foram atribuídas a essências ou princípios que se assemelham enormemente aos traços, como o termo é agora comumente usado. Os traços que podem ser reduzidos a inventários do comportamento, a frequência relativa de partes de um repertório, ou a velocidade com a qual os processos comportamentais acontecem têm dimensões científicas aceitáveis, e sua relação com uma análise funcional é clara. Aqueles que normalmente se empenham no estudo dos traços, entretanto, quase sempre quantificam seus dados de um modo muito diferente. O teste de inteligência é um exemplo clássico. Quando alguém se submete ao teste, alcança um score. Este é numérico, mas pode ser arbitrário. Não é uma medida aceitável de um traço, depende da extensão do teste, sua natureza, o tempo gasto em se submeter a ele, etc. Para obter uma medida menos arbitrária, aplica-se o mesmo teste a um certo número de pessoas sob condições comparáveis, e cada score puro é convertido em um score padrão que dá a posição do indivíduo com respeito ao grupo. Mesmo este score padrão não é uma medida quantitativa de um traço, simplesmente mostra que o desempenho do indivíduo excede o de uma certa percentagem do grupo. Mas o grupo, como score original, é arbitrário. Originar-se-á uma certa confusão quando tentarmos usar esta medida em um grupo diferente. A diferença entre uma medida baseada em uma população e uma medida baseada em uma frequência de respostas fica bem clara quando consideramos uma população de apenas um homem. Robinson Crusoe, antes do advento de seu amigo Sexta-feira, deve ter demonstrado um certo repertório do comportamento, certas frequências de resposta e acelerações de mudança de frequência. Ocasionalmente deve ter estado faminto, no sentido de estar inclinado a comer com uma dada frequência, zangado no sentido de estar disposto a maltratar animais ou objetos,
e inteligente no sentido de ser rápido na solução de problemas de sua vida diária. Seu comportamento deve ter sido modificado com certas acelerações, como resultado de certas contingências. Deve ter sido capaz de discriminar estímulos de dada complexidade ou sutileza. Tudo isso ele próprio deve ter observado e medido de um modo quantitativo. Não poderia, contudo, ter medido seu próprio QI, pois não poderia ter preparado um teste no qual seu score fosse despojado dos aspectos arbitrários da extensão, nível de dificuldade ou tempo requerido. O uso de uma população para medir um traço pode ser ilustrado pela escala comumente usada para designar a dureza dos minerais. A escala vai de 1, talco, a 10, diamante. Quando dizemos que o quartzo tem dureza 7, queremos dizer que irá riscar ou cortar todos os minerais com dureza 6 ou menor, e que por seu turno, será cortado por minerais de dureza 8, 9 ou 10. Se o mundo fosse construído apenas de quartzo, o número 7 não teria significado. Essa escala é inquestionavelmente útil para propósitos tecnológicos, mas não traz grandes progressos no estudo da dureza dos materiais. O físico explica as diferentes posições na escala como diferenças na estrutura molecular. Uma medida de dureza do quartzo expressa em termos de estrutura tem significado sem referência a minerais de diferentes durezas. Na medida em que expressamos diferenças em inteligência como diferenças no repertório, na exposição a variáveis ou em frequências de mudança, nossa medida será igualmente independente de uma população. Revisão de traços. Um teste é simplesmente uma oportunidade conveniente para observar o comportamento, pesquisar ou experimentar variável dependente. O score pode ser usado para prever algum aspecto do universo mais amplo do comportamento do qual o teste é extraído. Assim, um teste de habilidade mecânica ou de inteligência, ou de extroversão pode permitir previsão do sucesso ou do fracasso em uma função na qual esses traços sejam importantes. Mas a relação causal invocada nessa espécie de previsão não é a mesma que aparece em uma análise funcional. Certas variáveis na história do indivíduo e no ambiente presente são responsáveis pelo comportamento na situação de teste, e determinam também o comportamento na situação mais geral. A previsão não é de causa para efeito, mas de um efeito para outro. Demonstra-se isso pelo fato de que usamos testes como base para a previsão sem conhecer as variáveis que são responsáveis pelo score obtido ou pelo comportamento previsto. Demonstra-se também pelo fato de que se ampliarmos um teste limitadamente, acrescentando mais e mais itens, finalmente coincidirá com o comportamento a ser previsto. Então não há uma previsão verdadeira. Não há meios pelos quais possamos ampliar uma verdadeira variável independente, de modo a transformá-la na variável dependente em uma análise funcional. Uma previsão de efeito para efeito, é evidente, algumas vezes será útil. Pode nos permitir dispensar a observação direta das variáveis. Isto é particularmente importante quando as variáveis estão claramente fora de alcance. Por exemplo, se um indivíduo mostra certos padrões de comportamentos característicos de sua espécie, ou se mostra o ponto onde se situa com respeito aos outros membros de sua espécie no que se refere à frequência relativa de respostas, como no relatório Kinsey, somente pode ser determinado no momento por uma pesquisa, pois não temos controle direto das variáveis independentes. Um levantamento completo desse comportamento seria mais facilmente compreendido. Um levantamento incompleto constitui um teste, do qual o resultado de um levantamento completo pode ser inferido. Podemos também achar conveniente pesquisar os efeitos correntes das variáveis, que, apesar de manipuláveis, assentam-se na história remota do indivíduo. Usamos o peso corporal como uma indicação vigente de uma história de privação de alimento na previsão da probabilidade de que um animal experimental comerá, e poderíamos usar alguns testes colaterais do traço da voracidade com o mesmo propósito. A frequência de alimentação em uma situação teste nos habilitaria a prever a frequência do comer em uma situação experimental mais ampla. Semelhantemente, elaborado um inventário das tendências agressivas do momento, podemos dispensar o estudo possivelmente difícil dos primeiros fatores ambientais responsáveis pelo comportamento agressivo. As principais vantagens de uma análise funcional se perdem, contudo, quando recorremos a esses procedimentos substitutivos. Talvez a faceta mais proeminente de uma descrição de aspecto seja não progredir no controle do comportamento. Medindo um conjunto de traços, julgamos a adaptação de um indivíduo a uma determinada tarefa, mas o único passo prático será aceitá-lo ou rejeitá-lo. A medida do traço não sugere um meio de alterar sua adaptação à tarefa, pois não nos leva ao contato com as variáveis que podem ser manipuladas para gerar ou eliminar o comportamento que descreve.
A única vantagem prática que ganhamos é o fato de que podemos fazer melhor uso das variáveis relevantes que já conseguimos dominar. Em lugar de prever o desempenho partindo do teste de um traço, podemos estar interessados em prever um traço de outro, ou de algum outro tipo de variável. Assim, uma personalidade em todas as suas manifestações muitas vezes é atribuída ao físico do organismo, relação que presumivelmente pode ser expressa traço por traço. Com frequência, a personalidade é atribuída a variáveis que são controláveis imediatamente. Por exemplo, as personalidades oral, anal e erótica de Freud se referem a grupos de traços que se presume terem sido geradas pela primitiva história do indivíduo, uma história que presumivelmente é modificável, mesmo que leve tempo, ou menos capaz de ser disfarçada por uma história posterior a ela superposta. Uma relação controladora similar é sugerida por um único traço quando se afirma que a agressividade é função da frustração. Há, todavia, certas limitações inerentes em uma análise funcional, na qual a variável dependente é um traço. A utilidade de qualquer relação depende da sutileza da referência dos traços em que se apoia. Podemos prever e controlar apenas na medida em que especificarmos nossas leis. Vimos que há circunstâncias práticas nas quais pode ser útil prever traços, mas em geral o traço substantivo nos diz pouco a respeito do comportamento. Não é apenas falta de especificação, entretanto, o que faz o traço substantivo inadequado para uma análise funcional. Nos capítulos que se seguem voltaremos a certos processos complexos. Sistemas intercruzados de respostas serão atribuídos a complexos arranjos de variáveis, e uma concepção manejável do indivíduo como um sistema de respostas será proposta. O nome de traço não se refere à unidade do comportamento que torna possível uma análise como esta. Exemplifica-se o fato de que uma concepção do indivíduo como um sistema que se comporta pareça se fundamentar, além do alcance de uma descrição de aspecto comum, problema prático na psicologia clínica atual. Através do uso extensivo dos testes e outras medidas de aspectos do comportamento, caracteriza-se o indivíduo para propósitos de diagnóstico. Mas a informação resultante ajuda pouco ou nada na terapia lidando com o indivíduo como um sistema dinâmico. O clínico, o terapeuta, precisa deixar o psicograma da personalidade para voltar-se para o senso comum, ou para um sistema conceitual inteiramente diferente, como a psicanálise, que, como veremos mais tarde, é semelhante a uma análise funcional. Atualmente, pouco ou nenhum esforço está sendo feito para reconciliar esses dois modos de lidar com o comportamento humano, talvez porque uma reconciliação pareça inatingível. A medida dos aspectos do comportamento está provavelmente associada com a crença de que o assunto da ciência é primordialmente o fornecimento de informações que estão sendo usadas para aprimorar a arte de lidar com as pessoas, não apenas na clínica, mas nas vendas, na educação, na família, no aconselhamento, nos problemas do trabalho, na diplomacia, etc. Mas a sabedoria especial que essa arte pressupõe, a penetração especial no comportamento humano que é necessária para fazer uso eficiente dessas informações, é exatamente aquilo que uma análise funcional oferece. Estamos todos bem familiarizados com descrições do comportamento em termos de traços, e os nomes de traços são grande parte de nosso vocabulário cotidiano. Como resultado, sentimos-nos em casa ao descrever o comportamento dessa maneira. Mas a familiaridade é enganadora. O fato é que podemos prever e controlar uma resposta muito mais prontamente que um traço. Uma resposta é mais fácil de definir e identificar, e sua probabilidade varia mais sensivelmente. Mesmo quando definimos um traço como um grupo de respostas, a unidade ou coerência do grupo precisa ser provada. Todas as respostas que são tomadas como indícios de agressividade, por exemplo, variam juntas com uma dada condição de frustração? E são igualmente eficientes todas as condições de frustração? Para estarmos seguros da unidade do traço, temos que mostrar que cada um dos atos que a expressam é controlado por cada uma das condições especificadas como sua causa, que cada ato agressivo, por exemplo, é controlado, no mesmo grau por cada condição que pode ser descrita como frustradora. Mas este é o programa de uma análise funcional. Não reduzimos o trabalho dessa análise recorrendo ao resumo de afirmações em termos de traços. Quase todas as características podem ser encaradas como dimensões da personalidade, mas esta extensão tem pouco valor a menos que se faça alguma coisa além de meramente dar nome a coisas. O trabalho adicional requerido para estabelecer traços como categorias científicas é tão árduo e pormenorizado quanto a análise de respostas discretas. O esforço requerido para tornar compreensiva qualquer explicação é determinado pelo próprio objeto de estudo. Infelizmente, o comportamento é complexo.
Os traços não são causas. Os nomes de traços geralmente começam com adjetivos: inteligente, agressivo, desorganizado, zangado, introvertido, voraz, etc. Mas o resultado linguístico quase inevitável é que os adjetivos dão origem a substantivos. As coisas às quais esses substantivos se referem são tomadas como causas ativas desses aspectos. Começamos com um comportamento inteligente e passamos primeiro ao comportamento que mostra inteligência, e então ao comportamento que é o efeito da inteligência. Do mesmo modo, começamos observando uma preocupação com o espelho que lembra a lenda de Narciso. Inventamos o adjetivo narcisista e então o substantivo, narcisismo. E finalmente afirmamos que a coisa a que presumivelmente o substantivo se refere é a causa do comportamento com o qual começamos. Mas em nenhum ponto da série entramos em contato com qualquer evento fora do próprio comportamento que justifique a reivindicação de uma conexão causal. Esforços têm sido feitos para dispor a matéria em uma ordem mais científica, estabelecendo a validade do traço como uma causa conceitual. Uma busca do mínimo número de traços que explicará o comportamento tem sido feita nessa direção. Como os nomes de traços vêm de várias fontes e podem ser multiplicados à vontade, os tipos de comportamento aos quais se referem muitas vezes se sobrepõem. Pode-se descobrir a sobreposição analisando as formas de comportamento especificadas nos testes de dois traços, ou mostrando que o resultado em um teste nos permite prever o resultado em outro. Quando se verifica que dois traços são quase idênticos, um é simplesmente desprezado. Quando a sobreposição não é completa, parece que estamos medindo um traço que é comum a ambos os testes, ainda que não seja medido exclusivamente por nenhum deles. O traço, portanto, parece ter dimensões diferentes do comportamento do qual é inferido. E este fato tem encorajado aqueles que se preocupam com a busca de um conjunto mínimo dessas causas. O menor número de traços necessários para explicar o desempenho de um grupo de pessoas em um número de testes pode ser determinado através de certos procedimentos matemáticos. De um resultado como esse podemos dizer que um dado indivíduo sai-se bem em um grupo de testes porque possui uma certa porção de um certo traço, e em outro grupo de testes porque possui uma certa porção de um outro traço. Como esses procedimentos nos levam a alguma distância dos dados observados, é tentador identificar os traços ou fatores resultantes com estados fisiológicos ou faculdades psíquicas e dar a eles dimensões adicionais não encontradas nas medidas do comportamento do qual foram inferidos. A despeito da extensão do procedimento matemático, contudo, um traço ou fator se deriva apenas da observação da variável dependente. Essa limitação não é alterada por nenhuma operação matemática. Um conjunto de testes razoavelmente exaustivo pode nos permitir avaliar traços e a prever desempenhos em uma grande amplitude de situações, mas a previsão ainda é de efeito para efeito. O refinamento matemático não colocou o traço sob o controle. Não alteramos o comportamento manipulando um traço.